Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Game of Thrones, O Filho do Caos, Parte 3, Capítulo 12. Todos os outros tendiam a esquecer quem era a última mão do Rei Louco, mas não Varys. Varys não esquecia as coisas. A morte de Jaime tinha sido a última peça do quebra-cabeça de que ele precisava para ter certeza absoluta do que deve ter acontecido. O regicida havia quebrado seu juramento para salvar a cidade da loucura de Aerys e Rossart, e então ele manteve isso em segredo por mais de 2 décadas. Ao fazer isso, ele havia feito metade da família real ser morta. Ele havia feito os filhos de sua irmã serem mortos. A culpa deve ter consumido o pobre Jaime Lannister vivo, porque no final, ele tirou a própria vida. Engraçado como o destino funciona às vezes. Cersei tinha saído de outro acesso de choque catatônico sobre o suicídio de Jaime, ainda sob a impressão de que sua última tentativa de envenenar Axel Baratheon no ninho da águia teria sucesso. Quando ela ouviu sobre Rhaele enviando tantos de seus cavaleiros para fora da cidade, ela decidiu que era o momento perfeito para matá-lo e acabar com um dos irmãos Baratheon. Infelizmente, a rede de inteligência de Cersei não era tão boa quanto a de Varys, nem a rainha viúva pensou em consultar o mestre dos sussurros. Se ela tivesse, Varys não tem certeza do que ele teria dito a ela com toda a honestidade. Mas isso não importava porque, no final das contas, Cersei Lannister se considerava uma jogadora e não um peão. Ela foi superada por seu alvo, no entanto, completamente por acidente. A fuga de Rhaele da cidade simplesmente permitiu que ele desviasse inteiramente da tentativa de assassinato de Cersei. A julgar pelas tochas em movimento que se dirigem a cada um dos portões de Porto Real, a rainha agora deu ordens para que a cidade fosse colocada em estado de bloqueio. Ninguém entra ou sai. Talvez ela espere pegar Rhaele se escondendo em algum lugar de Porto Real. Ou talvez ela tema que ele tenha descoberto sua trama, ele não descobriu, e agora tente encobrir suas ações e esconder a tentativa. No final, importa pouco pelo menos para Varys. A rainha acredita que Axel Baratheon está morto. Mindinho ainda não recebeu notícias de seus assassinos e talvez acredite na mesma coisa. Rhaele sabe que Axel e Lord Arryn ainda estão vivos e se dirigindo a Porto Real, mas ele fugiu antes que pudesse contar a alguém. Apenas Varys sabe tudo relacionado a essa bagunça verdadeiramente sórdida. Apenas ele tem todas as peças deste quebra-cabeça particularmente hediondo. E no entanto, ele não contou nada a ninguém. Primeiro, nenhum deles perguntou. Segundo, nenhum deles é o seu rei. É uma situação deliciosamente confusa em que todos se encontram. E, no entanto, o humor de Varys é temperado um pouco pelos contos estranhos que começaram a cercar o aspirante a rei. Disse que Axel Baratheon sobreviveu ao estrangulador, um veneno raro e extremamente mortal, sem suar a camisa. Da mesma forma, Varys ouviu rumores de que ele salvou a vida de Lord Arryn e não sofreu um único ferimento durante a emboscada dos bandidos de Mindinho. E agora há os contos estranhos dos homens sobreviventes de Rhaele, capturados pelos passarinhos de Varys e fielmente escritos exatamente como foram falados por aqueles cavaleiros em pânico e desmoralizados. Contos de Axel Baratheon se movendo mais rápido do que qualquer homem deveria ser capaz. Contos de ele ser um demônio que matou metade deles antes que pudessem sequer piscar. Contos exagerados, sem dúvida, para esconder seu fracasso quando deveriam ter tido o dobro de homens e o elemento surpresa para começar. Mas ao mesmo tempo Varys não podia ter certeza. Ele sabia melhor do que a maioria que a magia era muito real. Ele experimentou os horrores da magia em primeira mão, na verdade. Ele apenas não tinha certeza de onde um órfão como Axel Baratheon teria tido a chance de aprender magia, isolado como ele esteve no vale a vida toda. Nem mesmo as histórias que Varys ouviu sobre Axel fazendo incursões com os clãs da montanha explicavam isso. Aqueles homens brutos que faziam das fendas e escarpas das montanhas da lua sua casa não tinham reputação de rituais profanos ou magias negras. Eles eram selvagens que dependiam da força das armas e da crueldade para realizar seus ataques contra as pessoas mais civilizadas do vale, não de sacrifícios de sangue ou algo assim. Ainda assim, havia um velho ditado que vinha à mente enquanto Varys voltava para a alcova sombreada e para dentro, voltando para as entranhas da rede de passagens secretas da Fortaleza Vermelha. Uma vez foi um acaso, 2 vezes foi coincidência. Mas 3 vezes, 3 contos sobre a estranheza de Axel Baratheon agora. Isso exigia mais investigação. De todos os candidatos atuais ao trono, Axel Baratheon detinha a maior estima aos olhos de Varys no momento. Não por causa de qualquer coisa que o jovem tivesse feito, mas porque ele tinha o apoio de Jon Arryn. E apesar de seus inúmeros fracassos em controlar Robert, bem como sua cegueira perpétua para as maquinações de Mindinho, Lord Arryn provou ser um administrador um tanto capaz. Mas se Axel Baratheon se revelasse um jovem e aspirante a feiticeiro, então Varys não tinha certeza de que seria capaz de aceitar isso. Nem mesmo se fosse para o bem do reino. Lord Arryn os faz cavalgar diretamente pela noite, seguindo o esfaqueamento pelas costas e a sagração de cavaleiro. Para Axel, isso não é um problema. Mas para Lord Arryn, os 2 cavaleiros do vale restantes e todos os seus cavalos, é um pequeno problema, pois o ritmo severo os desgasta. No final, eles são forçados a parar no castelo Highford para novas montarias, onde Axel observa tenso enquanto Lord Arryn faz uso de sua autoridade como mão do rei. Axel está preparado e pronto para que os homens do castelo Highford os traiam também. Se eles o forçarem a defender mais uma vez o Lorde do Vale com sua força desumana, então é isso que ele fará. Mas felizmente a traição de seu tio não parece se estender até este ponto. Mas então se Lord Arryn estiver correto, pode nem se estender a toda Porto Real. Para ouvir o homem mais velho explicar, ele realmente não acredita que Rhaele tenha os recursos ou os homens para assumir o controle da cidade.
Se tivesse, já o teria feito e simplesmente teria Axel e Jon jogados em celas de prisão ou executados no local no momento em que chegassem. Além disso, com a morte de tantos cavaleiros Baratheon na estrada do rei, ele estará em uma posição supostamente ainda pior. Axel só pode esperar que Lord Arryn esteja certo. Pelo menos Lord Iforde parece apropriadamente chocado e horrorizado com toda a traição e punhaladas nas costas que tiveram que enfrentar. No final, assim que Lord Arryn teve tempo de explicar tudo o que aconteceu, eles não apenas recebem cavalos novos, mas também um destacamento de homens de Iforde para levá-los pelo resto do caminho até Porto Real e garantir que cheguem em segurança aos portões. Depois do que aconteceu antes, Axel está bastante tenso perto dos ditos homens, mas felizmente eles não parecem ter mais intenções. E assim, apenas algumas horas depois de deixar o castelo Iforde para trás, eles se deparam com seu destino final. A extensa cidade de Porto Real se projeta na distância, e à medida que se aproximam, o mesmo acontece com o seu cheiro. Pelo sete, que fedor. Ao seu lado, Lord Arryn solta uma risada sem alegria. Desculpe, Axel, mas você vai se acostumar com isso eventualmente. Felizmente a Fortaleza Vermelha é mantida, isolada dos aromas únicos do resto da cidade. Axel apenas enruga o nariz, pensando em particular que ele nunca se acostumará com esse tipo de cheiro. Embora pelo menos ele terá algum alívio se Lord Arryn estiver para ser acreditado. Finalmente, após outra meia hora completa cavalgando, eles alcançam a muralha externa da cidade e o portão norte, o qual está atualmente fechado. Axel nota com olhos semicerrados e crescente suspeita. Um dos dois cavaleiros do vale restantes avança e grita com toda a força de seus pulmões. Abram o portão. Lord Arryn retorna. Abram o portão e abram caminho para a mão do rei. Há algum movimento no topo da muralha antes que uma voz responda. O portão deve permanecer fechado por ordem da rainha. Ninguém deve entrar ou sair da cidade, sem exceções. A rainha? Axel lança um olhar curioso para Lord Arryn. O homem mais velho tem uma carranca profunda e uma sombra lançada sobre suas feições enquanto ele empurra seu cavalo para a frente. Axel se move com ele, permanecendo ao seu lado apenas no caso de outro arqueiro decidir tentar enfiar uma flecha em seu peito. Parando ao lado do primeiro cavaleiro do vale, Lord Arryn é o próximo a chamar. A rainha não tem autoridade para fechar os portões de Porto Real. Mesmo que tivesse, as ordens da mão do rei a superariam. Por que razão a rainha isola a cidade? É uma boa pergunta, embora Axel pense que seria melhor perguntá-la depois de fazê-los abrir os portões. Especialmente porque toda essa cavalgada e agora o grito forte não podem ser bons para Lord Arryn, mesmo deixando de lado a não naturalidade de Axel. O Lorde do Vale é muito mais velho do que ele e está claro que a jornada, bem como os incidentes ao longo do caminho, cobraram seu preço do homem. Não temos certeza, para falar a verdade. Dizem que Lord Henry fugiu na noite 2 dias atrás. A cidade foi fechada logo depois. E como sequer sabemos que você é a mão do rei, hein? É sério. Enquanto Lord Arryn parece cada vez mais farto de toda essa conversa, Axel se inclina e sussurra para ele. Posso escalar essa muralha e abrir o portão em menos de 1 minuto. É só dar a palavra. Pescando, Lord Arryn olha para ele, toda a sua raiva escoando depois de um momento. Axel não pretendia que suas palavras parecessem humorísticas, mas o homem mais velho solta uma risada da mesma forma. Tenho certeza de que você poderia, Axel. Mas vamos deixar essa ideia de lado, pelo menos por enquanto. Ainda tenho outra coisa para tentar. Axel simplesmente levanta uma sobrancelha, observando em silêncio enquanto Lord Arryn alcança suas roupas e tira um pequeno broche de metal em forma de mão cercada por uma coroa, segurando uma espada. Erguendo o broche para o céu e deixando o sol refletir nele, o Lorde do Vale tenta novamente. Eu sou Jon Arryn, Lorde do Ninho da Águia, Defensor do Vale, Guardião do Leste e Mão do Rei. Você abrirá o portão e abrirá caminho, ou serei forçado a ordenar que você seja preso e colocado nas celas negras por uma quinzena. O silêncio cai sobre a área, uma pressão no ar que deixa até Axel se remexendo na cela. Ele espera com a respiração suspensa, sentindo que está pronto para qualquer coisa. Se tentarem matar Lord Arryn, ele os impedirá. Se eles o forçarem a escalar a muralha e abrir o portão ele mesmo, ele fará isso também. Engraçado. Ele está tão pronto para que eles causem problemas e o forcem a agir que Axel é pego um pouco de surpresa quando o portão de repente faz um som pesado e começa a se abrir lentamente. Pescando, ele olha para Lord Arryn, observando o outro homem sorrir e cuidadosamente prender o broche em seu peito enquanto solta um suspiro. Muito bom. Parece que o bom senso prevaleceu por uma vez. Axel bufa divertido com isso, mesmo enquanto eles entram na cidade com os homens do castelo Iforde em suas costas. Lá dentro, eles são confrontados por vários homens vestindo mantel dourado. O principal entre eles é um homem robusto e careca, seus olhos se arregalando quando ele vislumbra Lord Arryn pessoalmente. Esse senhor mão. O senhor realmente retornou. Comandante SLYNT. Você parece surpreso. Um comandante. Axel estreita os olhos, observando os dois homens conversarem. O comandante SLYNT parece estar suando um pouco, mesmo enquanto balança a cabeça. Não, meu senhor, claro que não, foi apenas. Houve relatos estranhos tanto dos corvos quanto da estrada. Alguns disseram que o senhor estava morto. Alguns disseram que o senhor foi detido. Quando ouvimos falar de um homem carregando seu broche, não tínhamos certeza no que acreditar. A julgar pelo sorriso discreto no rosto de Lord Arryn, não há amor perdido entre esses dois homens. Axel discretamente leva a mão à espada embainhada ao seu lado, mesmo enquanto examina os mantos dourados que este comandante trouxe consigo. Nenhum deles parece prestes a atacar, mas
Axel também não tinha sido capaz de dizer que os cavaleiros Baratheon estavam prestes a atacar. Ele está pronto de qualquer maneira desta vez. Axel se recusa a ser pego de surpresa uma terceira vez, não depois dos 2 encontros na estrada. Acredite nisto então. Um assassino tentou envenenar meu encargo no ninho da águia. Bandidos tentaram emboscar meu encargo e eu na estrada alta. E os cavaleiros de Renly Baratheon se viraram e esfaquearam meus homens nas costas na estrada do rei a menos de 3 dias de cavalgada daqui. Todos eles falharam e agora aqui estou eu com meu encargo são e salvo ao meu lado. Saúdem o príncipe herdeiro Axel Baratheon, herdeiro do trono de ferro. Axel se encolhe quando todos os olhos caem sobre ele. Imediatamente, os 2 cavaleiros do vale restantes repetem as palavras finais de Lord Arryn, e apenas um momento depois, os homens do castelo Ifor fazem o mesmo. Saúde o príncipe herdeiro. Saúde o herdeiro do rei Robert. Saúde. 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 Até mesmo alguns dos mantos dourados se envolvem nisso, gritando também, enquanto o comandante SLYNT parece, chocado para dizer o mínimo. De olhos arregalados, o homem careca olha para Axel em choque por um momento antes que um brilho de reconhecimento entre em seus olhos miúdos. Ah, vê vossa majestade, o senhor tem a aparência de seu pai. E então, como se a tensão inicial não tivesse acontecido, o comandante imediatamente se desdobra em presteza. Lorde Mão, príncipe herdeiro Baratheon, por favor, permita que eu e meus homens os escoltem até a Fortaleza Vermelha. A cidade está em desordem e embora a remoção do fogo vivo continue inabalável, todos precisam de liderança adequada mais uma vez. Por favor, por aqui. Axel ainda não tem certeza se confia nisso, mas no final ele não vai começar algo puramente baseado em sentimentos. Ele terminará qualquer coisa que qualquer outra pessoa queira começar, mas por enquanto, não há nada a fazer a não ser seguir o comandante. Ao longo do caminho pelas ruas de Porto Real, Axel aprende várias coisas. Primeiro, ele aprende com os sussurros silenciosos de Lord Arryn que o nome completo do comandante é Comandante Janos SLYNT e ele é o atual líder da patrulha da cidade. Ou como Axel os conhece, os Mantos Dourados. Segundo, ele aprende que embora tenha sido Lord Arryn quem promoveu Janos SLYNT à sua posição em primeiro lugar, anos atrás, ele também descobriu provas de suborno e corrupção desenfreada um pouco mais tarde. Infelizmente a prova falhou e o pai de Axel acabou decidindo manter SLYNT em vez de ter alguém potencialmente pior assumindo o emprego do homem. Terceiro, separadamente dos sussurros de Lord Arryn, Axel aprende que o cheiro da cidade na verdade piora quanto mais você se aprofunda nela. Até que parece estar permeando não apenas suas narinas, mas também seus sentidos de visão, audição e paladar. De fato, os olhos de Axel lacrimejam um pouco com o quão pungentes os aromas se tornam. Quarto e finalmente, ele aprende que apesar da necessária remoção daqueles esconderijos de fogo vivo sobre os quais Lord Arryn lhe havia falado, ainda há muitas pessoas comuns em Porto Real com tempo livre demais em suas mãos. A mão de O Rei voltou. Dizem que aquele ao lado dele é o próximo rei. Parece o pai dele, ele parece. O filho do rei. Vossa Majestade, aqui Vossa Majestade. O novo traseiro para se sentar naquele trono espetado barra. É muito. Felizmente ele tem Lord Arryn ao seu lado, e o homem o aconselha a ignorar o povo comum em geral. Muitos deles clamam por sua atenção, puxando seus olhos em todas as direções. Muitos mais parecem apenas clamar por clamar. Alguns até zombam e lançam insultos contra ele, confiando na segurança da multidão para protegê-los. Se ele estivesse com vontade de se importar com suas palavras, é claro que não o faria. Ele seleciona cada um dos indivíduos mais beligerantes com facilidade, pegando-os com os olhos um após o outro. Muitos deles estão incrivelmente bêbados, no entanto, então ele não lhes dá atenção. Aqueles que não estão bêbados, bem, eles tendem a congelar no momento em que ele faz contato visual com eles, calando-se e parecendo que se mijaram enquanto ele passa a cavalo. No final, entre os homens de Ifor e os Mantos Dourados, eles chegam à Fortaleza Vermelha sem serem molestados. Apesar do povo comum que aparece das estradas ao redor deles e o segue em uma enorme massa crescente. Subindo uma estrada em uma inclinação íngreme, Axel olha para trás e pisca, sendo capaz de ver não apenas até o fundo daquele enorme agrupamento de pessoas comuns, mas também a maior parte da cidade lá de cima. Quanto mais eles sobem, melhor o cheiro fica também, quase como se houvesse um oceano literal de fedor enchendo Porto Real, e ao subir a colina, eles estivessem escapando desse oceano. Ao pararem em frente à Fortaleza Vermelha, Lord Arryn se inclina para ele e pigarreia. Pode ser bom dizer uma palavra rápida, apenas para que eles se dispersem mais facilmente. Certo, isso provavelmente era justo. O único problema era que Axel não tinha a menor ideia do que dizer. Engolindo em seco, ele vira o cavalo e olha para a multidão reunida. Todos eles ficam em silêncio assim que ele tem sua atenção total e indivisa. Sério, o que diabos ele deveria dizer? No final, Axel apenas decide falar com o coração. Palavras que honestamente estavam circulando em sua cabeça há dias vêm à tona. Povo de Porto Real, as trágicas mortes de meu pai e meus irmãos não serão logo esquecidas. Eu lamento por eles e tenho certeza de que todos vocês também. Mas eu juro pelo nome de meu pai, juro pela coroa que em breve se sentará em minha testa e juro pelos 7 que são que serei o melhor rei que eu puder ser para todos vocês. Deste dia até o meu último. Há uma breve pausa enquanto Axel se preocupa que tenha soado mais ridículo do que régio. Mas então, um grito de alegria irrompe da multidão, elevando seu ânimo e trazendo um sorriso largo ao seu rosto. Ao seu lado, Lord Arryn o agarra pelo ombro dando um bom aperto. Bendito, Axel. Bendito. Ele está se sentindo bem consigo mesmo depois disso. Mesmo enquanto desmontam de seus cavalos e dispensam os homens de Ifor de volta às suas terras e os Mantos Dourados de volta aos seus deveres na cidade. No final são apenas Lord Arryn, Axel e os 2 últimos cavaleiros de Lord Arryn que entram no pátio da Fortaleza Vermelha.
Eles encontram uma recepção bastante lamentável esperando por eles ali. Há um homem careca e rechonchudo que Axel reconhece pelas descrições de Lord Arryn como Varys, a aranha, mestre dos sussurros do Pequeno Conselho. Depois, há um homem alto e magro com um sorriso que lembra Axel mais de um rato do que qualquer outra coisa, que só pode ser Lord Petyr Baelys, também conhecido como Mindinho, mestre da moeda do Pequeno Conselho. Significativamente, no entanto, não há sinal de nenhum dos tios de Axel. Santanis Baratheon, mestre dos navios, está em Pedra do Dragão, onde está desde pouco antes da morte do rei. Renly Baratheon, mestre das leis, fugiu da cidade depois de tentar matar Axel na Estrada do Rei. Mais significativamente ainda, Axel não vê nenhum sinal da rainha viúva, Cersei Lannister, ou da princesa Myrcella, sua meia-irmã. Ambas as mulheres estão completamente ausentes do pátio, deixando Axel e Lord Arryn serem cumprimentados pelos restos esfarrapados do Pequeno Conselho e nada mais. Enquanto Lord Varys e Lord Baelys se adiantam para fazer suas apresentações e prestar suas homenagens, Axel fica grato quando Lord Arryn faz a maior parte do trabalho pesado com os outros dois homens. Isso lhe permite dar um passo para trás e realmente reconhecer onde ele está, o quão longe ele chegou. Ele conseguiu. Ele chegou a Porto Real. Distantemente ele ouve Lord Arryn fazendo exigências para que sua coroação ocorra o mais rápido possível. Então ele supõe que isso também será feito rapidamente. Em breve ele será o rei deste lugar. Não apenas deste lugar, mas de todos os 7 reinos. Exceto, é claro, que não seria tão simples. Não com o tio traiçoeiro à solta e várias pessoas tentando matá-lo. Engraçado, Lord Arryn convenceu Axel a se tornar rei especificamente porque disse que era a única maneira de evitar que uma guerra estourasse. Ele fez parecer que todos aceitariam Axel porque todas as outras opções eram piores. Enquanto ele está ali naquele pátio bastante vazio, a adulação do povo comum já desvanecendo no fundo de sua mente. Axel não pode deixar de se perguntar se alguém realmente o quer no trono. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 13. Estamos aqui hoje no Grande Septo de Baelor para ver um novo rei ser coroado. Isso exige cada fibra de seu ser para não ter um acesso de raiva ali mesmo. Toda esta coroação era uma farsa ridícula. Deveria ter sido seu Joffrey lá em cima. Se não, deveria ter sido Tommen. E se falhasse isso, deveria ter sido Myrcella. Sem se importar com a linha de sucessão, melhor sua Myrcella do que outro maldito Baratheon. Esta era a segunda coroação que Cersei Lannister assistia em sua vida. A primeira tinha sido a de Robert. Ela era mais jovem então, muito mais jovem, e muito mais animada com o que o futuro lhe reservava. Afinal, Robert Baratheon logo após a rebelião ainda era um homem bonito e um guerreiro renomado. Ele não era Rhaegar, é claro, mas parecia um bom par de qualquer maneira. Seu pai havia lhe prometido Rhaegar quando ela era ainda mais jovem, mas, dado que o homem estava morto, Cersei decidiu magnanimamente não guardar rancor. Afinal, ela ainda seria rainha, e casar com o assassino de Rhaegar não era um prêmio de consolação tão ruim. Ou assim ela pensava. Ah, que tola ela tinha sido. Robert se mostrou um fracasso em todos os sentidos importantes. Um fracasso como rei, um fracasso como marido e um fracasso como pai. E agora aqui estava Cersei, tendo que assistir o bastardo dele ser coroado pelo alto septão quando deveria ter sido um de seus filhos em seu lugar. Muitos são os perigos que tentaram se interpor entre ele e este momento. Claro, mesmo enquanto o alto septão se arrasta, Cersei reflete que se qualquer um de seus filhos ainda estivesse vivo, eles não seriam coroados aqui, de todos os lugares. O grande septo era para casamentos reais, não para coroações. As coroações deveriam ocorrer na Fortaleza Vermelha perante o Trono de Ferro. O alto septão deveria ir até o novo rei, e não o contrário. Mas aparentemente o bastardo de Robert era devoto ao extremo. Ele havia pedido especificamente que a coroação ocorresse no Grande Septo, citando sua fé e o fato de que os 7 deviam ter estado vigiando-o como razões pelas quais ele simplesmente tinha que ser coroado sob o olhar deles, no lugar de seu culto. Como tal, as imponentes estátuas dos 7 o cercam por todos os lados enquanto o Grande Septo está lotado até a borda com a nobreza e os mais devotos. Ugg era o suficiente para enjoar. Era o suficiente para fazê-la querer se enfurecer com a injustiça de tudo aquilo. No entanto, ele permanece aqui do mesmo jeito. Embora, ao mesmo tempo, ela tivesse tantas malditas perguntas. Como ele sobreviveu ao estrangulador? Teria sido uma coisa se ele simplesmente tivesse evitado o veneno de alguma forma, talvez com Jon Arryn empregando um provador como precaução sensata ou algo assim. Mas não. As histórias vindas do ninho da águia, por mais extravagantes que fossem, eram bastante claras e surpreendentemente todas uniformes. O bastardo de Robert definitivamente comeu o pastel de carne envenenado. Isso teve um efeito discreto, mas universalmente concordado sobre o jovem. E então, na frente de todo o salão, seu assassino também comeu um pouco do pastel, e isso o matou em menos de 1 minuto, como o estrangulador deveria fazer. O homem que ela contratou para envenenar Axel Stone era inteligente. Matar-se para que ela não pudesse alcançá-lo e puni-lo por seu fracasso. Ele fez o movimento certo. Obviamente, ela não teria deixado sair impune depois que ele falhou tão espetacularmente, fosse o bastardo de Robert de alguma forma imune ou não. Que o guerreiro lhe conceda coragem e o proteja nestes tempos perigosos. Sua respiração engata e Cersei mal contém sua contração com a menção do guerreiro. Não seria bom reagir com muita força, visto que ela e Myrcella estavam colocadas na primeira fila desta coroação, sendo efetivamente usadas como troféus após a deserção e traição de Renly. Em sua mente, desde que Cersei conseguia se lembrar, ela havia comparado alguns dos 7 a pessoas em sua vida. O pai era seu pai, a mãe era sua mãe e ela era donzela. A velha, é claro, era aquela bruxa condenável da floresta. Enquanto isso, o guerreiro era seu irmão, seu gêmeo, sua outra metade. Mesmo agora sua perda a consumia.
Ela não queria acreditar quando a notícia a alcançou pela primeira vez. Jaime? Morto. Não era possível. Mesmo quando ela viu o corpo, sentiu que não podia confiar em seus próprios olhos. E, no entanto, era ele. Mais do que isso, alegavam que ele cometeu o ato ele mesmo, que ele tirou a própria vida. Simplesmente não havia como, mas nenhuma das tentativas de investigação de Cersei trouxe respostas. Ela não conseguia descobrir quem havia assassinado seu irmão, mas a ideia de ele cometer suicídio simplesmente não fazia sentido. E, no entanto, ele estava morto e ela ainda estava viva e isso não parecia real, mesmo agora. Como poderia um lado da mesma moeda perecer enquanto o outro lado persistia? Ela não deveria ter sido atingida no momento em que ele deu seu último suspiro? Mas não. O mundo real não era nem de longe tão romântico. Jaime se foi e Cersei continuava a existir, e era só isso. Que o pai lhe mostre o caminho mais justo e correto a seguir nos primeiros dias de seu reinado. Bem, não era só isso. Ainda havia a questão da vingança. Importava pouco se Jaime realmente tirou a própria vida ou não. Mesmo que o tivesse feito, sua morte ainda era algo que tinha que ser vingado. Um Lannister sempre paga suas dívidas. E a única maneira que Cersei sabia de fazer isso era dobrar a aposta e matar os Baratheons que causaram tanta dor e sofrimento à sua família em tão pouco tempo. Infelizmente, ele escapou inadvertidamente da forca quando fugiu após sua traição fracassada. Era quase o suficiente para fazer Cersei rir, pensando nisso agora. Ela tinha tudo planejado. O comandante SLYNT e seus manteletes dourados tinham sido pagos. Seus homens Lannister estavam prontos para invadir os aposentos de Henry e acabar com ele. E se eles matassem o Cavaleiro das Flores enquanto estavam nisso, que assim fosse. Um simples sacrifício, considerando tudo. Mas então o engolidor de espadas fugiu. Seus homens relataram aposentos apressadamente esvaziados e nenhum sinal de Henry. Ela reagiu rapidamente, mandando fechar a cidade sob suas ordens, mas sem sucesso. Na manhã seguinte, Cersei soube que o Lorde Baratheon e todos os seus homens conseguiram fugir da cidade pouco antes de ela enviar a ordem para que lhe cortassem a cabeça. Na época, Cersei ficou enfurecida por sua presa ter escapado de suas garras. Ela se enfureceu com o fato de ele ter descoberto seus planos de alguma forma. Somente mais tarde ela soube a verdade. Ele nem sequer sabia que Cersei estava pretendendo acabar com sua vida miserável. Não, ele não estava fugindo dela. Ele estava fugindo de seu próprio sobrinho. E que o ferreiro lhe conceda a força necessária para carregar o pesado fardo da liderança. Parecia que Cersei não era a única que queria o bastardo de Robert morto. Ele tinha ambições na coroa e pensou em remover Jon Arryn e seu protegido do tabuleiro para que pudesse usurpar o trono de ferro de Santanis. Dado quão pouco amor havia perdido entre Santanis e o resto de Westeros, e o fato de ele ter estado fora da cidade quando Robert morreu, não era um plano tão ruim. Para ser sincera, Cersei desejava que o plano de Henry tivesse sido bem sucedido onde o dela falhou. Infelizmente, parecia que Axel Stone tinha a mesma sorte de seu maldito pai se ele conseguiu sobreviver a tantas tentativas contra sua vida em tão pouco tempo. Afinal, se o plano de Henry de matar Axel tivesse funcionado, então ele não teria fugido de Porto Real quando o fez e o plano de Cersei de matá-lo por sua vez teria ocorrido sem problemas. A partir daí, o único outro homem que ela teria que matar era Santanis Baratheon, e sua vingança estaria completa. Mas não, ele era muito incompetente. Ele claramente não enviou homens suficientes. E agora? Agora ele fugiu para as Terras da Tempestade e ninguém sabia o que ele faria em seguida. Cersei não podia imaginar que os Lordes da Tempestade permaneceriam leais a ele assim que a notícia de sua traição chegasse aos seus ouvidos vinda de Porto Real. Ele teria que inventar uma história bastante fantasiosa para explicar sua traição básica. Enquanto isso, Jon Arryn e Axel Stone conseguiram entrar sorrateiramente em Porto Real, apesar das ordens de Cersei para que a cidade fosse selada. E uma vez que a mão do rei estivesse oficialmente de volta com o herdeiro amaldiçoado de Robert ao seu lado, não havia como parar nada disso, por mais que ela quisesse. Na luz do 7, eu agora proclamo Axel da Casa Baratheon, primeiro de seu nome, rei dos Ândalos e dos primeiros homens e lorde protetor dos 7 reinos. Longa vida ao rei! Longa vida ao rei! Cersei, é claro, grita com o resto deles, mesmo enquanto Myrcella gagueja as palavras ao seu lado. Sua filha já viu dias melhores e Cersei deseja ter mais tempo para passar com a última de suas crianças, ela realmente deseja. Mas enquanto observa a coroa ser colocada sobre a testa do bastardo de Robert, Cersei sabe que não tem esse luxo. Nem um pouco. Ela ainda podia fazer isso funcionar, afinal. Axel Baratheon era tão bonito quanto seu pai tinha sido naquela época. Ele também era, como diziam os relatórios, muito mais educado e bem-humorado do que Robert jamais foi, apesar de compartilhar o tamanho e a estatura passada de Robert. Não havia dúvida na mente de Cersei de que a boa aparência e a atitude calma de Axel uniria o povo de Porto Real e das terras da coroa ao seu lado. Enquanto isso, o lugar de Jon Arryn como sua mão acabaria fazendo com que os outros reinos também se alinhassem. Mas ele não desistiria tão facilmente, ou assim Cersei esperava. Se ele contasse as mentiras certas, talvez ele até voltasse às Terras da Tempestade contra seu novo rei. Ela não estava prendendo a respiração, mas ao mesmo tempo estava observando cuidadosamente para ver o que aconteceria em seguida. Afinal, se ela pudesse fazer os Baratheons guerrearem entre si, isso a ajudaria bastante em seus planos de vingança. Axel poderia matar Henry ou Henry poderia matar Axel, ela não se importava com qual. E então Santanis poderia ser trazido talvez para matar o outro ou ser morto por sua vez. Finalmente, qualquer um dos 3 que sobrasse morreria pela mão de Cersei, ou pelo menos pelas mãos de um de seus homens. Um final perfeito para a linha masculina da Casa Baratheon. Claro, ela não podia garantir que a diplomacia falhasse e a guerra fosse inevitável da segurança de Casterly Rock, não é?
Razão pela qual, por mais infeliz que fosse, ela ignorou a carta de seu pai quando ela finalmente chegou ontem. O Lorde Protetor das Terras Ocidentais a havia ordenado a voltar para casa e até disse para ela tirar Myrcella sorrateiramente de Porto Real com ela se pudesse. A morte de Jaime parecia tê-lo abalado bastante, porque o Tywin Lannister que Cersei cresceu temendo nunca faria uma jogada politicamente tão desvantajosa. Não, este Tywin, ele estava assustado, Cersei podia perceber. Ele queria que ela fugisse de Porto Real e trouxesse sua filha, a princesa, com ela. Para quê? Sua proteção? Sua segurança? Cersei sabia que não. O novo rei nunca deixaria ou a Myrcella partir tão facilmente. Melhor nem tentar para não invocar qualquer suspeita. Não. Cersei precisava encontrar a oportunidade certa para sussurrar no ouvido do novo rei. Ela precisava que ele lhe devesse. A maneira exata como ela faria isso, Cersei ainda não sabia totalmente. Afinal, apenas dias antes ela o queria morto mais do que qualquer coisa no mundo. Ela ainda o quer morto, é claro, mas não antes de ela extrair dele cada gota de utilidade primeiro. Havia muito que Cersei podia fazer com uma versão mais bem-humorada de Robert Baratheon. Uma quantidade terrível. Com a coroação completa, todos começam a longa jornada de volta para a Fortaleza Vermelha. Normalmente, se a coroação tivesse ocorrido na frente do Trono de Ferro como deveria, eles poderiam simplesmente ter começado as festividades ali mesmo, enquanto todos prestavam suas homenagens ao novo rei. Em vez disso, todos são forçados a voltar pela cidade primeiro. Cersei e Myrcella têm sua própria carruagem, pelo menos, onde tem um momento a sós. Oferecendo um sorriso à filha, Cersei olha pela janela para todos os plebeus que observam. Você se saiu bem hoje, Myrcella. Obrigada, mãe. Cersei suspira. Quase acabou agora. Estaremos na frente da fila para nos curvar e prestar nossas homenagens ao novo rei assim que voltarmos ao Salão do Trono. Então, se você quiser, poderá se recolher aos seus aposentos mais cedo. Myrcella estremece com isso antes de abaixar a cabeça. Sim, eu apreciaria muito. Muito tímida. Mas, para ser justa, Cersei realmente não podia culpá-la. Sua pobre filha havia perdido, tanto em um período tão curto de tempo. E agora um estranho sentava sua bunda no trono de ferro. Ela ainda era uma princesa, ainda Myrcella Baratheon, mas sua posição neste ponto era questionável, de qualquer maneira. Mais um motivo para conseguir o ouvido do novo rei o mais rápido possível, Cersei supôs. Por mais que ela o quisesse morto, ela ainda precisava manter Myrcella segura dele ou de seus tios até que todos eles estivessem enterrados. Com isso em mente, Cersei levanta a mão e afrouxa um pouco a parte de cima de seu vestido, soltando um suspiro pesado quando Myrcella olha para ela com curiosidade. Um dia quente. E ser cercada por tanta gente no grande septo não ajudou em nada, ajudou? Ah, ele não, mãe. Myrcella afrouxa seu próprio vestido, mas ao contrário de Cersei, quando finalmente chegam de volta à Fortaleza Vermelha, ela se certifica de ajeitar sua aparência antes de deixar a carruagem. Cersei, não faz. Em vez disso, ela deixa traços de seu decote à mostra, mesmo enquanto caminha com propósito real ao lado de sua última descendente viva para dentro da Fortaleza Vermelha. Como ela disse a Myrcella, elas estão entre as primeiras a prestar suas homenagens ao novo rei. Na verdade, como a rainha e a princesa, elas são as primeiras. O pequeno conselho virá depois delas, mas, neste ponto, Cersei e Myrcella são a nobreza de mais alta patente na cidade, além do novo rei. Uma vez que o jovem Axel tomou seu assento no trono de ferro e Jon Arryn tomou seu lugar ao seu lado como mão do rei, Cersei avança, subindo os degraus até ficar bem na frente do bastardo de Robert. Encontrando seus olhos, a rainha se curva profundamente e se certifica de que ele tenha um vislumbre enquanto ela o faz. Tão habilidosa quanto Cersei é, ela não tem certeza se Lord Arryn sequer percebe o que ela fez, mas pelo clarão de reconhecimento e interesse nos olhos de Axel, ela sabe que o novo rei notou. Dando-lhe um sorriso muito sutil, Cersei se levanta e se afasta. Atrás dela, Myrcella imita suas ações muito mais bruscamente antes de se juntar rapidamente a ela. Cersei a manda para seus aposentos com ordens para o homem Lannister que a acompanha buscar comida nas cozinhas para a princesa assim que ela estiver em segurança de volta em seus quartos. Mas Cersei demora e observa enquanto os restos cansados e tristes do pequeno conselho, na forma de Varys e Mindinho, prestam suas homenagens em seguida, seguidos por toda a nobreza atualmente residindo em Porto Real. Cersei observa todos eles com a cabeça erguida e a pose, graça e porte de uma rainha. Ela sabe como eles a veem, é claro. Ela é meramente um prêmio neste ponto. Não é mais verdadeiramente a rainha desde que Robert morreu, e nem mesmo a mãe do novo rei. Se não fosse pelo nome Lannister, ela não seria ninguém para eles, provavelmente seria deixada de lado e esquecida. Mas por ser da casa Lannister, ela é um troféu, uma coisa interessante de se olhar enquanto assombra a corte do novo rei como um fantasma. Mas é exatamente isso que Cersei quer que todos pensem. Deixem que a subestimem. Deixem que a ignorem. E o mais importante de tudo, que os jogos comecem. Capítulo 14. O senhor cheira desespero, Lord Baratheon. Não é um bom visual para o senhor. Mãe. Hayley ri diante da atitude ranzinza de Lady Olenna e da reação exasperada de Mace Tyrell enquanto todos estão sentados juntos no solar do Lorde da Campina. Felizmente Loras o havia preparado bem para lidar com o seu pai e a sua avó. Na verdade, o seu amante havia lhe dito exatamente como lidar tanto com a Rainha dos Espinhos quanto com o Lorde Paramount da Campina. Está tudo bem, Lord Tyrell, mais do que bem. Qual é o sentido da experiência se não lhe é permitido expressá-la, não é? Ele exibe um sorriso na direção de Lady Olenna, fazendo com que ela estreite os olhos para ele.
Ele pode perceber que ela não gosta dele, mas Hayley não se importa. Ele está acostumado com mulheres mais velhas desaprovando ele e a sua natureza neste ponto. Além disso, no caso de Lady Olenna, ele sabe que isso vem de um lugar de amor e medo, ambos em nome de sua família. Não será apenas Mace que Hayley pretende convencer aqui, mas também a Rainha dos Espinhos. Mesmo que Mace Tyrell seja tecnicamente o governante da Campina e Lorde da Casa Tyrell, é sabido que a sua mãe tem um impacto declarado em suas tomadas de decisão. Exemplo disso. Mãe, ele deseja fazer de mim a Margaery sua rainha. Isso é o que queríamos, não é? Certamente a senhora deve ver os benefícios de nos aliarmos ao Lorde Baratheon. Sim, até mesmo o Lorde Tyrell já estava do seu lado nisso. Mas, para ser justo, Hayley ofereceu a Mace tudo o que ele queria. Não apenas um casamento com Lady Margaery Tyrell, mas também a posição de mão assim que Hayley se sentar no trono de ferro. Olenna solta um sonoro carrancuda para o seu filho como se o considerasse um idiota. Ela provavelmente o considera se Loras estiver certo. E como exatamente ele colocará uma coroa na cabeça da minha neta se ele nem sequer controla o trono ainda? E então, rapaz, qual é o seu plano para tomar Porto Real? O senhor nem sequer é o próximo na linha de sucessão ao trono, o seu irmão é. Como exatamente o senhor pretende não apenas derrubar o seu sobrinho, mas também tomar o lugar do seu irmão na reivindicação? Hayley sorri educadamente, afetando uma aura de paciência e civilidade enquanto olha Lady Olenna diretamente nos olhos. Não pode se dar ao luxo de mostrar fraqueza aqui e agora, não na frente de uma mulher como ela. Velha ela pode ser, mas ninguém jamais confundiria a Rainha dos Espinhos como fraca. Infelizmente, ela levanta um ponto muito bom. Nada disso deveria ter acontecido. Se tudo tivesse corrido conforme o planejado, Hayley já estaria sentado no trono de ferro e seria a Casa Tyrell que viria até ele em vez do contrário. Ele provavelmente ainda teria feito Margaery sua rainha e Mace sua mão nessas circunstâncias, dada sua conexão com Loras, é claro. No entanto, teria cabido a Campina tornar o acordo o mais vantajoso possível. Em vez disso, Hayley foi forçado a vir pessoalmente para trazer a Campina para o seu lado, para que ele pudesse fazer com que este seu plano um tanto desordenado funcionasse. Tenho certeza de que a senhora prefere que não tenhamos meias palavras, Lady Olenna. O meu irmão Santanis não é um homem querido. Ninguém o apoiará em uma disputa pelo trono de ferro, muito menos os lordes das Terras da Tempestade. Cada um deles escolheu me apoiar. Isso por si só deve lhe dizer quem tem o direito mais forte entre nós. Os olhos de Olenna se estreitam. Todos eles? Ele definitivamente a pegou desprevenida ali. A incredulidade em seu tom é palpável, e ele entende o porquê, mesmo enquanto ele sorri e acena lentamente com a cabeça. Isso até tinha o benefício de ser em grande parte a verdade. De todos os lordes nas Terras da Tempestade, a maioria deles havia se alinhado. Apenas alguns levantaram objeções às ações de Hayley, mas eles foram facilmente silenciados através de intimidação, e se isso não fosse suficiente, força. Neste momento, Hayley já tinha a totalidade dos lordes da Tempestade por trás dele. Os olhos da Rainha dos Espinhos se estreitam ainda mais e ela faz uma careta. Como? Levantando uma sobrancelha, Hayley se recosta na sua cadeira. Eu sou Lorde Paramount das Terras da Tempestade, Lady Tyrell. Os meus homens são leais a mim. Dos lordes aos cavaleiros até aos plebeus. Zombando, a velha senhora balança a cabeça. O senhor acabou de me dizer que não iria usar meias palavras, Lorde Baratheon. Então nos diga como o senhor conseguiu reunir os lordes da Tempestade tão rapidamente, ou eu serei forçada a chamá-lo de mentiroso. Mãe. Mas mesmo enquanto Mace lamenta as palavras de sua mãe, Hayley pode dizer que o Lorde da Campina, um tanto simples, está tão curioso quanto a sua mãe neste momento. Afinal, mesmo alguém tão aborrecido e afável quanto Mace Tyrell pode ver a estranheza no que Hayley está dizendo. É difícil acreditar que nenhum dos lordes mais importantes nas terras de Hayley levantaria objeções a ignorar a linha de sucessão de direito. No entanto, é aí que Hayley bolou algo bastante inteligente se ele pode dizer isso. Sorrindo abertamente, ele bate as mãos. Um momento depois, uma jovem em um uniforme de criada é permitida entrar na sala. Tanto Mace quanto Olenna olham para a mulher com curiosidade, mesmo enquanto ela agarra o seu vestido e olha para o chão, recusando-se a encontrar os olhos de qualquer um deles. Levantando-se da sua cadeira, Hayley se move em direção à jovem, colocando as mãos nos ombros dela e dando-lhes uma boa esfregada. Está tudo bem, Sarah. Lorde e Lady Tyrell não vão machucá-la, nem ficarão chateados com o que você tem a dizer. Por favor, diga a eles o que você e as suas irmãs me disseram. Hesitante lentamente a mulher faz exatamente isso. Perdoe-me, milord e milady. Eu e as minhas irmãs fomos designadas para a Fortaleza Vermelha. Quando o rei foi encontrado depois da grande explosão de fogo vivo, ele foi trazido de volta para a fortaleza. Nós cuidamos dele. Cuidamos dele em seus momentos finais. Enquanto ela fala, Hayley observa cuidadosamente a sua audiência para ver as suas reações. Mace tem um olhar de pena e desgosto indireto em seu rosto, enquanto ele, sem dúvida, imagina pelo que a criada teve que passar. Em que estado Robert estava naquele momento? Olenna, no entanto. Olenna está claramente intrigada, inclinando-se para a frente e apertando seus lábios enrugados. E então, vá direto ao ponto, menina. Sarah estremece com o tom afiado da mulher mais velha, mas Hayley apenas sussurra palavras suaves em seu ouvido, ainda massageando seus ombros. Até que finalmente ela consegue gaguejar. Oh rei, milady, os lábios do rei estavam derretidos. O rosto dele estava meio queimado, e ele não conseguia fazer barulhos. Os seus dedos estavam esmagados. Ele não conseguia escrever nenhuma carta. Milady, milord, a mão do rei mentiu. Ele mentiu sobre o rei ter legitimado seu bastardo. Ele o fez. Mace recosta-se na sua cadeira, atordoado por essa revelação, olhos arregalados em descrença e, no entanto, ele também acredita imediatamente.
Olenna está mais reservada em sua reação, murmurando mesmo enquanto Henry puxa Sarah um passo para trás e a vira para encará-lo, sorrindo para ela enquanto a olha nos olhos. Muito bem, Sarah. Muito bem. Por favor, retire-se agora. Obrigado pelo seu tempo, você se saiu muito bem. Com o lábio inferior trêmulo, a criada, no entanto, consegue dar um sorriso tímido enquanto acena com a cabeça e deixa a sala. Assim que ela se vai, Henry retoma o seu assento mais uma vez, e sorri abertamente. Ambas as suas irmãs contarão a mesma história. Robert pode ter sobrevivido à explosão inicial de fogo vivo graças ao sacrifício verdadeiramente heróico de Sor Selmy, mas o meu irmão não sobreviveu em um estado que o deixasse capaz de falar ou, de fato, de qualquer forma de comunicação. Receio dizer que ele morreu com dor e agonia, incapaz de expressar os seus últimos pensamentos ou a sua vontade final como rei. Deixando seu sorriso desaparecer, ele se inclina para a frente e bate um punho na mesa à sua frente. Lord Arryn é um mentiroso escondido atrás de uma reputação de mão do rei honrada e justa. Eu não vou negar que Axel Stone é o bastardo de Robert. Todos sabiam que ele tinha um no vale. Mas é exatamente isso. Axel foi criado no vale. Criado por Lord Arryn e os seus homens. Com essa manobra, a mão do rei colocou seu próprio fantoche no trono. A verdadeira dinastia Baratheon terminará com o meu irmão se eu não fizer nada a respeito. Olhando entre Massa e Olenna, ele solta um suspiro tremido. Endireitando-se e ajustando seus ombros, ele sorri sarcasticamente. É por isso que eu já enviei cartas por corvo para o resto dos 7 reinos detalhando o que os senhores acabaram de saber. É por isso que eu não posso simplesmente ficar de lado. É por isso, Lady Olenna, que as terras da tempestade estão me apoiando. E é por isso que, com ou sem os senhores, marcharemos sobre Porto Real dentro de 15 dias, antes que Lord Arryn possa convencer o resto do reino a cavalgar para sua defesa. Se pudermos remover o seu fantoche do trono de ferro antes que qualquer outra pessoa possa reagir, então ainda temos uma chance de salvar as coisas. Ninguém realmente objetará se eu tomar o trono de ferro. Não depois que ouvirem o que Jon Arryn fez. Bravo, bravo. Mace Tyrell, é claro, está completamente convencido por toda a história. O Lord Paramount da Campina tem um sorriso largo no rosto, as suas paixões inflamadas pelas palavras de Henry. Exatamente como pretendido. A sua mãe, a Rainha dos Espinhos, no entanto, está menos influenciada. Bem, eu espero que se o senhor tiver que exibir essa garota para contar a sua história novamente, a tenha treinado para contar mentiras melhores. E suponho que teremos que esperar que o resto dos lordes dos 7 reinos estejam muito cegos pela sua própria ganância para ler nas entrelinhas dessas cartas que o senhor enviou. Mãe. Desta vez, Mace se levanta da sua cadeira, parecendo chocado e horrorizado pelas palavras arrastadas, ácidas e tons ásperos de sua mãe. Mas Olenna não se incomoda com a ostentação de seu filho, em vez disso, encara Henry diretamente. Henry apenas sorri e decide mudar de tática. A sua Margaery atingiu recentemente o seu 20º ano, não foi? Mace estremece e Olenna estreita os olhos. Henry apenas encolhe os ombros. Um pouco velha para ainda estar desacompanhada e sem filhos. Mas então, todos nós sabemos por que isso acontece. A senhora esperava casá-la com Joffrey, não é? Mas Cersei a bloqueou em cada passo e Robert permitiu que isso acontecesse. Provavelmente foi um dos maiores tópicos de fofoca em Porto Real nos últimos anos, antes da perda trágica do rei e de ambos os seus filhos. Ele, é claro, sabia mais sobre o lado Tyrell das coisas do que a maioria, graças a Loras, mas ele também sabia sobre outras partes. Graças ao seu lugar no pequeno conselho e o que mais. Em poucas palavras, uma combinação de fatores manteve Joffrey Baratheon sem se casar com qualquer uma das muitas donzelas elegíveis do reino por anos, ultrapassando o tempo em que isso normalmente teria acontecido. Primeiro, havia Cersei Lannister. A rainha se opôs silenciosamente mais intensamente a que o seu filho se casasse com qualquer pessoa por qualquer motivo. Então, havia o próprio rei. Pelo que Henry sabia, Robert queria que Joffrey se casasse com Sansa Stark, a filha mais velha de Lord Eddard Stark. Mas, embora Sansa tivesse quase 20 anos de idade e ainda estivesse solteira mesmo neste ponto, o casamento nunca se materializou devido ao longo resfriamento na amizade de Robert e Lord Stark. Muitos lords apresentaram as suas filhas para casar com o príncipe Joffrey ao longo dos anos. Todos tiveram os seus esforços para encontrar uma maneira de entrar na família real frustrados por isso ou aquilo. A maioria desistiu e casou as suas filhas com outros, mas alguns permaneceram mesmo agora. Havia as duas candidatas mais óbvias, é claro. Uma era Margaery Tyrell da casa Tyrell com 20 anos de idade. A segunda era Sansa Stark da casa Stark com 19 anos de idade. E então havia um par de patos ainda mais estranhos. Arianne Martell da casa Martell, lá em Dorne, tinha 22 anos. O seu pai não esperava casá-la com Joffrey, no entanto, e em vez disso, ela era considerada bastante voluntariosa, e isso havia afugentado quaisquer pretendentes em potencial. Embora o príncipe de Dorne pudesse tentar casá-la com Axel se Henry não conseguisse tomar o trono de ferro, já que ele sabia com certeza que Axel não tinha sangue Lannister nele. E finalmente, tanto por último quanto provavelmente por menos, havia Asha Greyjoy nas Ilhas de Ferro. Ela era filha de um Lord Paramount e desacompanhada, apesar de ter 23 anos de idade. É claro que ela quase certamente não era mais uma donzela, dado que se dizia ser capitã do seu próprio navio. Além disso, ela era nascida do ferro. Os nascidos do ferro faziam as coisas de forma diferente, para dizer o mínimo. Mas até mesmo Balon Greyjoy poderia ser tentado a jogar a sua filha para Axel Baratheon se pensasse que tinha uma chance de se aproximar do rei não testado. Ou isso ou ele começaria outra rebelião, mas ele duvidava disso, dado quão mal ele foi derrotado na última. Independentemente disso, tudo isso é para dizer. Apesar de ser a filha de um Lord Paramount,
Margaery Tyrell realmente só tinha duas opções restantes para ela neste momento. Ele ou Axel. Qualquer outro resultado seria abaixo da média na melhor das hipóteses, e uma mancha na honra da casa Tyrell na pior. Sorrindo para Olenna, Rhaelle dá à rainha dos espinhos um olhar de cumplicidade. A senhora poderia talvez tentar fazer com que o meu sobrinho ilegítimo se case com Margaery, é claro. Mas a senhora tem que se perguntar se Lord Arryn permitirá isso, ou se ele pressionará por Sansa Stark, dados os seus laços estreitos com a casa dela. Enquanto isso, se a Campina escolher apoiar a minha reivindicação ao trono de ferro, eu estou garantindo uma coroa para sua filha. Eu me casarei com ela de bom grado antes mesmo de tomarmos Porto Real, e, assim que eu me sentar no trono de ferro, ela governará ao meu lado, como rainha dos 7 reinos. Recostando-se na sua cadeira, Rhaelle abre os braços. A escolha é sua, na verdade. Arriscar que a senhora possa de alguma forma colocar Margaery debaixo do nariz de Lord Arryn, ou tomar a certeza e ficar do meu lado. Olenna franze a testa para ele e Rhaelle pode dizer que ela não está totalmente convencida. E no entanto, ela também não impede o seu filho de se manifestar. Bem, quando o senhor coloca desta forma, parece óbvio, não é? Além disso, isso não é simplesmente sobre o que a casa Tyrell ganha com tudo isso. Trata-se de corrigir um erro e corrigir uma injustiça. Eu sempre pensei em Lord Arryn como um homem honrado e firme. Descobrir que ele mentiria assim, tudo em um esforço para tomar mais poder para si mesmo. Impensável. Não podemos permitir que isso permaneça. Rhaelle sorri enquanto ele e Mace se levantam e apertam as mãos. Durante todo o tempo, Olenna observa com uma expressão infeliz e azeda no rosto. Mas apesar de toda a sua influência, sagacidade afiada e língua ácida, ela ainda é apenas uma velha lutando por relevância. Ele teria gostado de tê-la convencido a dar o seu total apoio, mas mesmo apenas fazer a rainha dos espinhos calar a língua foi uma vitória no final. Felizmente para Olenna, Rhaelle não tem intenções de perder. Ele fará tudo o que está prometendo. Ele se casará com Margaery e fará de Mace a sua mão. Ele elevará a casa Tyrell mais do que eles foram elevados desde que a conquista de Aegon os transformou de mordomos em lordes. Tudo que a rainha dos espinhos tem que fazer é sentar-se e não interferir, e a sua casa ascenderá mais do que nunca. Capítulo 15. Alguns dias se passaram desde sua coroação, mas tudo ainda parece tão surreal para Axel. Todo dia ele acorda não apenas como um Baratheon em vez de um Stone, mas também como o rei dos 7 reinos e o protetor do maldito reino. Nem tudo estava perfeito, no entanto, infelizmente. Seu tio Rhaelle ainda estava foragido e nenhum dos corvos que sua mão enviou para as terras da tempestade sobre levar seu Lorde Supremo à justiça havia recebido uma resposta ainda. Pode ser apenas uma questão de tempo, mas parecia um pouco ominoso para Axel. Apesar das garantias de Lord Arryn de que as terras da tempestade não ficariam todas do lado de Rhaelle contra ele. Ou melhor, não Lord Arryn, mas Jon. Foi assim que lhe disseram para chamar sua mão com frequência crescente nos últimos dias. Agora que Axel era rei, aparentemente as velhas regras não se aplicavam mais a ele. Em vez de Lord Arryn denotar respeito como faria vindo de qualquer outra pessoa, denotava uma distância e lacuna entre o novo rei e sua mão que não deveria existir. Basicamente, Axel não estava apenas autorizado a chamá-lo de Jon, ele era praticamente obrigado a fazê-lo para o bem do reino. Além da besteira de Rhaelle, Axel também tinha problemas que estavam mais perto de casa. Como sua guarda real, por exemplo. A guarda real era um coorte longo e histórico, um grupo de elite de 7 cavaleiros que deveriam ser os guerreiros maiores e mais fortes de toda Westeros. O dever deles era simples, proteger a família real, mas principalmente o rei, de todo o mal. Dado que 3 dos 5 membros da família real estavam lá nas catacumbas quando o fogo vivo explodiu, 4 dos 7 da guarda real estavam com eles também. Sor Mandon Moore, Sor Boros Blon, Sor Preston Greenfield e por último, mas certamente não menos importante, Sor Barristan Selmy, o Lorde Comandante da Guarda Real. Todos os 4 cavaleiros morreram no mesmo fogo vivo que acabou tirando a vida do rei e dos príncipes. Depois, embora ninguém pudesse dar a Axel uma explicação de porquê, o infame regicida Sor Jaime Lannister também se atirou do ponto mais alto da Fortaleza Vermelha. Isso deixou a Guarda Real reduzida a apenas 2 homens, Sor Aerys Oakar e Sor Merintrant. Axel havia treinado com os 2 cavaleiros depois de ser coroado rei e, embora não tivesse dito em voz alta, ele achou as habilidades de Sor Trans bastante deficientes. Sor Oakar não era de todo ruim, mas também não conseguia realmente fazer nada para superar as vantagens inerentes de Axel. Axel percebeu que nenhum dos homens tinha ficado muito feliz em ser superado por seu rei. No entanto, eles não tentaram discutir com ele quando ele os designou para cuidar da rainha viúva e da princesa em vez dele. Meryn para Cersei Lannister e Aerys para Myrcella Baratheon. Eles estavam melhor colocados lá de qualquer maneira, porque obviamente Axel não precisava de fato da proteção deles. Embora ainda não fosse bom ter a guarda real esgotada por muito tempo, pelo menos de acordo com Jon. Era por isso que Axel passava as manhãs desde sua coroação treinando com outros cavaleiros que estavam hospedados na Fortaleza Vermelha ou em Porto Real em geral, basicamente entrevistando para preencher as 5 vagas vazias. Ele não sabia bem como ia decidir ainda. Mas entre isso, garantir que ele orasse no grande septo de Baelor todos os dias, e realizar audiências por algumas horas aqui e ali com Jon ao seu lado. Axel certamente tinha uma agenda muito mais estruturada do que tinha no Ninho da Águia. É ao sair de uma dessas sessões de treino, mal tendo suado e francamente nem mesmo ofegante, que Axel é abordado por um dos funcionários da Fortaleza Vermelha. Vossa Majestade, um momento, se lhe agrada. Erguendo uma sobrancelha, Axel para e acena com a cabeça. Fale. O Senhor Mon solicitou sua presença na Câmara do Pequeno Conselho, meu rei. Ele está com os outros membros do Pequeno Conselho também. Certo então.
Jon tinha dito a Axel que seu pai não participava de muitas reuniões do pequeno conselho durante seu reinado e, a princípio, ele pensou que parecia bastante tolo. Ou seja, até que ele participou da primeira. Talvez fosse porque eles estavam sem o mestre das leis e o mestre dos navios no momento, mas Axel simplesmente não tinha paciência para a gagueira de Pycelle, o jogo de palavras astuto de Baelis, ou as desnecessárias obstruções de Varys. Ele nem achava que a culpa era deles necessariamente, era apenas o jeito que os três homens eram. Jon lhe garantiu que eles eram os melhores homens para suas funções também, então, no final, tudo que Axel podia realmente fazer era dizer a Jon para lidar com o pequeno conselho em seu lugar, mas chamá-lo sempre que fosse realmente importante. Como agora aparentemente. Claro, lidere o caminho. O jovem rei segue o servo pelos corredores da Fortaleza Vermelha, preparando-se para mais bajulação não tão sutil de Lord Baelis. Sondagens de Lord Varys e as divagações de um velho tolo e trôpego do grande mestre Pycelle. No entanto, para o que ele não se prepara, é Jon Arryn o mais zangado que Axel já ouviu. De fato, no momento em que Axel entra na câmara, sua mão olha para ele com uma expressão de pura ira no rosto, rosnando. Antes de mais nada, saiba que isso é um pacote de mentiras, Axel. Mentiras e calúnias. Axel apenas pisca, um pouco confuso enquanto avança mais para a sala. Baelis é quem fornece uma resposta para a pergunta candente que as palavras de Jon provocam. Seu tio Renly enviou uma mensagem por Corvo, Vossa Majestade. E pelo que parece, ele a enviou para todos nos 7 reinos. Isso não soava bem. Axel bufa com desdém enquanto se move e ocupa sua cadeira na cabeceira da mesa. Suponho que seja demais esperar que ele tenha confessado seus crimes e implorado por perdão e clemência nesta carta? Varys lhe dá um sorriso condescendente com isso, embora honestamente Axel pense que a expressão facial padrão da aranha seja apenas essa. Receio que não, Vossa Majestade. O Lorde de Ponta Tempestade, bem, ele fez algumas acusações bastante prejudiciais sobre Lord Arryn e sua reivindicação ao trono. Axel franze a testa e olha para Jon. Soltando um suspiro, sua mão passa a mão pelo rosto antes de finalmente explicar corretamente. Ele está alegando que tem 3 criadas da Fortaleza Vermelha que viram Robert em seu leito de morte depois que ele foi retirado dos escombros. Ele não contesta que seu pai sobreviveu à explosão graças ao sacrifício de Sor Selmy, mas essas criadas dele. Ele afirma que todas elas cuidaram de Robert e estão dispostas a testemunhar perante o Sete que são um que o rei estava incapaz de falar ou escrever em suas horas finais. Antes que Axel possa processar totalmente isso, Pycelle decide falar, infelizmente, acariciando sua longa barba o tempo todo. O que significa? Receio. Que ele afirma que o falecido rei de fato não legitimou e nomeou herdeiro, e que Lord Arryn mentiu para colocá-lo no trono à frente de seus 2 tios. Lançando um olhar para o grande mestre, Axel olha de volta para Jon, e franze a testa ainda mais. Na verdade, ele acha que sente algo acender em seu peito com essas palavras. Raiva, fúria, ira. Como ele se atreve? Os membros do pequeno conselho ficam tensos enquanto Axel se levanta de sua cadeira, as mãos se fechando em punhos ao seu lado. Seria uma coisa ele vir atrás de mim, mas denegrir a honra de Lord Arryn assim? Depois de décadas de serviço leal ao reino, o Lorde do Vale está acima de qualquer crítica. Ele nunca mentiria sobre algo assim. Essa calúnia não pode ser mantida. Curiosamente, diante da indignação de Axel, um pouco da própria fúria de Jon parece desaparecer. Em vez disso, o homem mais velho apenas parece cansado enquanto oferece um sorriso pálido. Obrigado, meu rei. Suas palavras significam muito, mas isso não me surpreende. Ele tinha que fazer algo depois que sua tentativa bastante flagrante de nos matar na estrada do rei falhou tão espetacularmente. Ainda assim, isso infelizmente explica por que não houve resposta das Terras da Tempestade às nossas missivas sobre os crimes de seu Lorde. Varys acena com a cabeça. Sim. Meus passarinhos estavam à caça de respostas, mas tenho vergonha de admitir que não houve tempo suficiente para descobrir o que estava acontecendo antes que esta carta chegasse. Ainda assim, explica bastante. Lord Renly, apesar de toda a sua traição, é bem quisto pelos lordes das Terras da Tempestade. Com esta mentira, ele lhes deu uma razão para se reunirem atrás dele e trabalharem para colocá-lo no trono de ferro. Imagino que os poucos dissidentes que poderiam ter existido já foram tratados de acordo e homens mais leais foram colocados em seu lugar. Apenas mais para seu tio responder. Axel honestamente quer marchar para lá agora mesmo, correr para as Terras da Tempestade e encontrar Renly Baratheon. Então, ele espancaria o homem mais velho com seus punhos antes de levá-lo sob custódia. Ele não gostaria de se rebaixar a matar um parente, mas pelo Sete. Seria bom poder colocar as mãos em Renly agora e exigir saber por que seu tio era um bastardo tão traidor. Infelizmente, ele não pode fazer isso. Não sem atrair mais perguntas do que ele ou Jon querem responder neste momento. Limpando a garganta, Lord Baelis fala. Há a questão de como o resto dos 7 reinos responderá a isso, é claro. A coroação foi um pouco apressada, então nem recebemos muitos votos de fidelidade por Corvo ainda, exceto os das Terras da Coroa. Renly está claramente esperando antecipar a notícia da coroação do nosso jovem rei com esta carta, tentando semear a discórdia e a rebelião contra a coroa, dando a todos um motivo para colocá-lo no trono. Franzindo a testa, Axel agarra o encosto de sua cadeira, expressando sua própria opinião. Ele ficará desapontado, não é? Os lordes da tempestade podem se reunir atrás dele, mas quem mais viria para o lado dele? Quando os membros do seu pequeno conselho, incluindo até mesmo sua mão, trocam olhares com isso, o estômago de Axel revira. Jon tinha lhe dito que as pessoas o queriam como rei, porra. Por que ele estava aqui se todos, até mesmo sua própria família, seriam tão desleais? Após um momento de silêncio, Varys fala primeiro.
Bem, no mínimo não acredito que Stannis Baratheon aceitará a candidatura de Renly ao trono. Mesmo que as mentiras de Renly fossem acreditadas, Stannis seria o próximo na linha de sucessão ao trono. Não ele. A única questão será se Lord Stannis o apoia ou decide ficar de fora. Jon bate a mão na mesa. Você pode contar com o vale sem questionar, Vossa Majestade. Bem como as terras fluviais e o norte, além disso. Não tenho dúvidas de que Lord Tully e Lord Stark reconhecerão sua reivindicação e não apenas se curvarão, mas também atenderão ao chamado quando descobrirem o que Renly está tentando fazer. Petyr Baelys pigarreia. Infelizmente, isso se torna uma questão de tempo e recursos. O norte está longe, apesar dos homens que Lord Stark poderia chamar para pegarem armas. As terras fluviais também estão a uma boa distância. E o vale, por mais que seja meu lar tanto quanto é seu, Lord Arryn, não corresponde ao número de homens que as terras da tempestade podem chamar, especialmente se o jardim se juntar a eles. Axel estremece com isso, mesmo enquanto uma sombra cai sobre o rosto de Jon. O jardim? Você acha que a casa Tyrell ficará do lado do meu tio contra mim? Oferecendo um sorriso sem jeito, Baelys encolhe os ombros. Bem, eu diria que é uma aposta segura, Vossa Majestade. Todos sabem da amizade profunda e duradoura entre Renly Baratheon e Loras Tyrell. Se o Cavaleiro das Flores tiver alguma influência sobre sua família, então é provável que permitam que seu tio se insinue nas boas graças deles, especialmente com estas reivindicações dele. Ao seu lado, Varys acena com a cabeça. Lord Baelys fala a verdade e receio. É mais seguro presumir que as terras da tempestade e o jardim se unirão nisso. E mesmo que ninguém mais se junte à causa deles, eles são os mais próximos de Porto Real e terão uma certa vantagem na reunião de seus exércitos. Bem merda. Axel franze a testa pensando por um longo momento. E as Ilhas de Ferro e Dorne? O pequeno conselho troca olhares, até que finalmente um Jon com a voz cansada responde à pergunta. É provável que eles adotem uma abordagem de esperar para ver, não importa o quão covarde tal decisão possa ser. Os nascidos do ferro há muito detestam a nós, os chamados habitantes do continente, e Dorne é para sempre o espinho no calcanhar dos 7 reinos. Eles não apoiarão Renly, pelo menos, mas também não serão movidos a tentar impedi-lo. Bem, droga. Isso combinava com o que Axel sabia sobre aqueles 2 reinos deles supos. Mas então não havia também. É claro, a casa Lannister a ser considerada. Lord Tywin quase certamente manifestará seu apoio, visto que sua filha e neta ainda residem dentro destas muralhas. Pela primeira vez, a intervenção de Pycelle não é uma perda total de tempo. Axel acena pensativo. Sim, e as terras ocidentais também estão razoavelmente perto de Porto Real, não estão? Se alguém for capaz de nos reforçar a tempo, serão eles. É verdade que ele ainda não tinha falado com a rainha viúva desde que chegou a Porto Real e foi coroado rei, embora tivessem sido apenas alguns dias para ser justo. Mas mesmo assim, Cersei Lannister esteve notavelmente ausente sempre que poderia ter estado presente. Raios, ele até conheceu a princesa uma vez até agora. Myrcella Baratheon era uma jovem incrivelmente quieta e tímida que estava claramente ainda de luto pelas mortes de seu pai e irmãos. Axel manteve a conversa deles breve, deduzindo que ela estava um pouco assustada dele por algum motivo e não querendo causar-lhe mais dor do que ela já estava. Desde então, ele tem evitado prestar-lhe muita atenção para dar-lhe tempo para respirar. Mas Cersei pode ser a chave para tudo isso. Uma carta dela certamente influenciaria Lord Tywin muito mais do que uma carta de qualquer um deles, certo? Eu irei falar com Cersei Lannister. Uma onda de choque percorre o pequeno conselho, os olhos arregalados, mesmo enquanto Jon é quem expressa a preocupação aparente deles. Não tenho certeza se essa é a melhor ideia, Vossa Majestade. A rainha viúva pode ser, espinhenta na melhor das hipóteses. E ela e Robert também tinham um relacionamento um tanto contencioso. Ela pode não apreciar um toque pessoal seu. Franzindo a testa, Axel balança a cabeça. Eu sou o rei, não sou? Tenho que pelo menos tentar. Mesmo que isso signifique me ajoelhar e implorar, eu farei isso. Jon parece ainda mais alarmado com isso, mas a mente de Axel já está resolvida. Sem dizer mais uma palavra, ele se vira e sai da câmara, indo direto para os aposentos da rainha viúva. Ele não está realmente preocupado consigo mesmo ou mesmo com sua realeza. Mas ele será amaldiçoado se for deixar Renly se safar dessa merda sem oposição. E talvez, se ele conseguir que os exércitos Lannister cheguem a Porto Real rápido o suficiente, eles, combinados com as forças das terras da coroa, possam conter Renly por tempo suficiente para que o vale e as terras fluviais cheguem à cidade também. A partir daí, os números começarão a pender a favor deles e talvez eles possam até acabar com isso sem muito derramamento de sangue se os lords de Renly virem o que está por vir e se voltarem contra ele. Tudo que Axel tem que fazer para tornar isso uma realidade é convencer a viúva de seu pai a ajudá-lo. Quão difícil pode ser isso? Capítulo 16. A visita chega sem aviso e Cersei se pega imaginando se precisa de criados melhores. Costumava ser uma das primeiras a saber de qualquer coisa importante que acontecia na Fortaleza Vermelha. Mas desde a morte de Robert, Cersei começou a se sentir isolada. Assim, quando a batida na porta de seus aposentos chega, Cersei é pega de surpresa. Sim? O que é? Abrindo a porta, Sor Meryn Trans a observa. O rei está aqui, Vossa Graça. Diz que quer falar com a senhora. Sim, ela teria apreciado muito um aviso prévio antes de tal visita. Apertando os olhos, Cersei pensa rápido. Diga a ele que não estou decente. Claro, se ele for como Robert, isso não importará para ele. Mas Cersei ouviu coisas interessantes sobre o jovem rei até agora. Coisas como quão pudico e educado ele é, apesar de seu recém-encontrado poder. Portanto, ela não fica tão surpresa quando Sor Trand volta um momento depois com um aceno.
Ele diz que vai esperar, Vossa Graça. Claro que vai. As narinas de Cersei se dilatam enquanto ela se levanta de seu assento e se prepara. Ela não pode ficar muito chateada por Axel estar aqui, para ser justa. Afinal, ela esperava ter algum tempo sozinha com ele há alguns dias. Ela estava apenas lutando para descobrir uma maneira de fazê-lo que não parecesse muito desesperada de sua parte. Mas se ele estava vindo até ela, bem, isso mudava as coisas, não mudava? Logo, ela está o mais preparada possível. Só depois de ter certeza de que está finalmente pronta, Cersei chama. Entre. A porta se abre um momento depois. O novo e bonito bastardo de um rei entra na sala da frente de seus aposentos e Cersei o chama do cômodo ao lado, onde está esperando. Aqui, Vossa Majestade. Quando Axel a vê pela primeira vez, ele se enrijece e a encara por um instante antes de desviar o olhar. Enquanto avança, ele mantém o olhar longe dela, tomando muito cuidado para não olhar em sua direção. Por quê? Isso é muito simples, na verdade. Cersei não usou o tempo intermediário para se vestir. Em vez disso, ela usou para se despir, vestindo apenas uma camisola aberta e deitada em um divã em seus aposentos. A rainha viúva sorri enquanto o jovem rei tenta, sem sucesso, conter o rubor. Pensei que precisasse de tempo para se vestir, Vossa Graça. Cersei levanta uma sobrancelha e deixa seu sorriso crescer, mesmo adotando um tom inocente. Eu disse isso? Um silêncio constrangedor cai sobre a sala por um momento e Cersei espera que Axel ceda e dê outra olhada nela. Apesar de ter passado por 3 partos, ela ainda é uma mulher muito bonita, e experiente também. Essa experiência permite que ela saiba precisamente a melhor forma de exibir sua beleza, assim como está fazendo agora. No entanto, para sua surpresa, Axel não olha. Em vez disso, ele tira uma carta dobrada de sua camisa e a estende para ela. Recebemos uma carta do meu tio. Acreditamos que ela foi copiada e enviada por toda Westeros. Com a curiosidade aguçada, Cersei pega a carta e a desdobra, assimilando rapidamente o conteúdo. Quando termina, ela não tem certeza de como se sentir. É o que ela queria, é claro, mas ao mesmo tempo, mal consegue acreditar na audácia. Verdadeiramente, Renly Baratheon está agindo exatamente como ela quer e ela mal teve que fazer nada. Agora, se ela pudesse fazer Axel dançar conforme sua música também. Esta carta fede a desespero. Renly deve estar com muito medo de enfrentar a justiça por suas ações e está recorrendo a contar mentiras sobre um homem tão honrado quanto Jon Arryn. A julgar pela contração da mandíbula de Axel, ela conseguiu acertar em cheio. O jovem rei está irritado por Renly se atrever a denegrir o nome de Lord Arryn. Informação útil essa. Lord Arryn e o resto do pequeno conselho acreditam que a Campina ficará do lado dele e das Terras da Tempestade. Isso pode nos colocar em uma situação difícil, dado quanto eles superam em número as forças das Terras da Coroa. Ah, sim, Cersei rapidamente percebe o que está acontecendo aqui e porque Axel veio lhe entregar esta notícia pessoalmente. O pobre está com medo. E ele deveria estar, não deveria? Seus maiores aliados são o Vale, as terras fluviais e o Norte. Mas o Vale tem uma população bastante pequena devido à sua geografia e as terras fluviais e o Norte estão muito mais longe de Porto Real do que as Terras da Tempestade e a Campina. A única esperança de Renly, se ele realmente quiser sentar no trono de ferro, é tomar Porto Real e acabar com Axel antes que os aliados do jovem rei possam reunir seus próprios exércitos e fazer a jornada para o sul. Se Axel estiver morto e Renly estiver sentado no trono de ferro na hora em que, digamos, Lord Stark chegar a Porto Real, então talvez o Lorde Protetor do Norte dê meia volta com seus exércitos e volte para casa. Ou pelo menos, é com isso que Renly está contando, de qualquer maneira. Cersei, infelizmente, teve que ouvir seu falecido marido divagar poeticamente sobre Eddard Stark mais do que a maioria. Apenas pelo que Robert sempre disse sobre a honra de Lord Stark, ela suspeitava que mesmo que Axel morresse, Lord Stark lutaria contra Renly e seus exércitos. Nem que fosse apenas para colocar Santanis no trono. Agora havia uma ideia. Se Renly conquistasse Porto Real, a guerra provavelmente continuaria mesmo após a morte de Axel, e haveria mais chances para Renly e Santanis lutarem e se matarem também. Tentador. Mas havia um problema com esse plano. Cersei não podia dizer com certeza o que Renly poderia fazer com ela e Myrcella assim que tivesse controle da cidade. Provavelmente ficaria tudo bem, mas ela não gostava da ideia de arriscar a vida de sua última filha em um provavelmente. Ainda assim, é bastante óbvio porque Axel está aqui. Você quer que eu convença meu pai a levantar suas levas e marchar sobre Porto Real para que ele possa reforçar as terras da coroa antes que os exércitos de Renly cheguem à cidade? O jovem rei assente. Eu esperava que você pudesse escrever-lhe uma carta sim. As terras ocidentais estão na melhor posição para nos apoiar contra meu tio traidor. Sim, elas estavam. Cersei cantarola pensativamente por um longo momento, antes de sorrir. Durante todo esse tempo, Axel ainda não olhou para ela. Nem uma vez. Ela nem sequer está mostrando algo muito escandaloso. Apenas um pouco de pele. Você pode olhar, sabe? O jovem rei se enrijece, seus olhos permanecendo acima do divã. Não seria apropriado. Cersei zomba. Apesar de se parecer com o jovem Robert, ele é realmente bem diferente do homem, não é? Você é o rei agora, querido. Você decide o que é e o que não é apropriado. Uma carranca passa pelo rosto de Axel por um momento. Então, ainda não seria apropriado. Um bufo escapa de seus lábios e ela se levanta do divã, a camisola que está usando se abrindo ainda mais para revelar, mas, para seu crédito, o olhar de Axel não se desvia abaixo de seu pescoço, mesmo enquanto ela avança. Por quê? Por causa de quem meu marido era. Sem sentido. Você e eu. Não somos nada um para o outro, Axel Baratheon.
Esta é a primeira vez que sequer temos uma conversa. Estendendo a mão, ela desliza os dedos pelo peito dele. Eu estive com tanto frio desde que, interrompendo-se, Cersei solta um suspiro tremido. Você não vai me aquecer? Ele olha nos olhos dela e Cersei revida, sorrindo de forma sedutora e matreira. Ela sabe que o tem quando uma sombra passa pelo rosto dele. Mas ao mesmo tempo, um arrepio que ela nem consegue começar a descrever percorre sua espinha. Não se contendo, Axel tem atos prazerosos com Cersei por 2 horas. Deixando Cersei satisfeita além da conta, terminando com satisfação. Ah, desculpas. Eu não queria fazer uma bagunça. Colocando um sorriso no rosto, Cersei solta uma risadinha etérea. Você não tem nada pelo que se desculpar, meu rei. Como eu disse antes, você decide o que é e o que não é apropriado. Cersei quer fazer Axel acreditar que ela está do lado dele. Claro, se isso não o convencer. Ela não sabe o que o fará. Vou escrever uma carta para meu pai imediatamente, Vossa Majestade. Vou me certificar de enfatizar a natureza crítica de tudo isso e insistir para que ele se mova o mais rápido possível. Você poderá contar com a casa Lannister nesta guerra que se aproxima. E ela estava até falando a verdade. Ela realmente enviaria aquela carta, porque neste ponto Cersei havia decidido que Axel era o mais adequado para vencer as próximas batalhas. Ela continuaria a usá-lo até que Renly e Stannis Baratheon estivessem mortos, e então ela o mataria ela mesma se fosse preciso. Sua vingança não estaria completa até que Axel Baratheon desse seu último suspiro, mas até que esse momento chegasse. Ela não seria contra usá-lo para sua própria satisfação de vez em quando. Ele certamente era feito para isso. Falando em Stannis, tenha cuidado, no entanto, meu rei. Quando Axel franze a testa em confusão, Cersei sorri mais sinceramente. Você não precisa se preocupar apenas com Renly Baratheon. Ele pode ser a ameaça mais óbvia neste momento, mas suas mentiras, você deve esperar que sejam repetidas por seu irmão mais velho também. Stannis Baratheon é improvável que fique do lado de Renly, mas ele certamente tentará se aproveitar e tomar o trono de ferro para si mesmo no momento em que pensar que você está distraído. Franzindo a testa, Axel resmunga. Eu estava sob a impressão de que Stannis era um honrado, até demais, inclusive. Mas Cersei é rápida em balançar a cabeça. Não, isso é apenas o que ele quer que todos pensem. Você realmente acha que um homem que foi menosprezado a vida toda por Robert Baratheon vai se contentar em deixar você ter o trono de ferro? Ele pode fingir ser leal, ele pode tentar convencê-lo de que está do seu lado, mas quando você estiver mais fraco, quando você e Renly tiverem esgotado suas forças um contra o outro, é quando Stannis atacará. Você deve considerar removê-lo como uma ameaça o mais cedo possível, antes que ele seja capaz de traí-lo, Vossa Majestade. Por um momento, Cersei se pergunta se ela conseguiria convencer o jovem rei a enviar um assassino na direção de Stannis ali mesmo, mas infelizmente não. Axel eventualmente apenas balança a cabeça e suspira antes de começar a pegar suas roupas. Veremos. Não agirei sem motivo. Stannis terá chance de se ajoelhar. Ele ainda não me traiu. Renly sim. Observando-se vestir, Cersei cantarola, mas não tenta pressionar mais do que isso. Com os olhos semicerrados, o corpo muito dolorido e satisfeito para ela sequer querer se mover, Cersei permanece onde está, um sorriso contente em seus lábios. Como você diz, Vossa Majestade. De uma forma ou de outra, todos os 3 Baratheon restantes morreriam. Pelas mãos deles ou pelas dela. Cersei se recusa a permitir que seja de outra forma, mas isso veria com o tempo. Por enquanto, ela estava contente por ter empurrado as coisas na direção certa. Vamos, todos os 5 agora, todos de uma vez. Vestido com armadura e segurando sua espada de treinamento cega com uma mão, Axel acena para os 5 homens à sua frente com a outra. Os 5 cavaleiros, todos vestidos com suas próprias armaduras e empunhando suas próprias espadas cegas, trocam um olhar antes de avançarem para golpeá-lo de ângulos diferentes em uma exibição medianamente impressionante de coordenação e esforço. Enquanto Axel se esquiva, abaixa e se move bloqueando e desviando ao mesmo tempo, sua mente divaga. Embora nenhum único dos 5 cavaleiros consiga acertar um golpe nele. A pior parte é a espera, Axel decidiu. Ele é o rei dos 7 reinos e, no entanto, tudo o que pode fazer é esperar. Já faz algum tempo desde que Renly Baratheon praticamente declarou guerra com aquela maldita carta. Tempo gasto esperando que as cartas viajassem de um lado para o outro de Westeros por Corvo. Tudo para descobrir onde todos se posicionam uns com os outros e, mais importante, onde todos se posicionam com ele especificamente. Axel tem feito o possível para se manter ocupado, é claro. Ele continuou a combater com qualquer um disposto a cruzar espadas com ele e, ao fazê-lo, reuniu uma boa seleção de cavaleiros razoáveis que um dia poderão se tornar membros de sua guarda real. Ele os aprimora a cada dia, empurrando-os até seus limites e um pouco mais a cada combate, exatamente como está fazendo agora, indo para a ofensiva por apenas um momento. Axel entra em um dos golpes de seu oponente e agarra seu braço de espada pelo pulso antes de golpear firmemente sua placa peitoral com a espada. O homem cai de costas e não se levanta, todos eles sabendo que tal golpe teria sido fatal se Axel não estivesse se contendo e tivesse aço afiado em suas mãos. Todos ficam tensos, mesmo enquanto a mente de Axel divaga mais uma vez. Há também o grande septo, que Axel fez questão de visitar diariamente, falando com o alto septão ou um de seus subordinados sempre que possível. Ele sempre foi um devoto fiel aos 7 que são um lá no vale, é claro, mas nunca tanto quanto se tornou agora. Mas, para ser justo, Axel não está fazendo isso apenas para manter as aparências. Ele próprio quer acreditar que os 7 o abençoaram. A alternativa é que ele seja algum tipo de monstro ou demônio, uma coisa inumana vestindo a pele de um homem. Eventualmente, ele pode não ser capaz de esconder sua verdadeira natureza por mais tempo, especialmente se realmente chegar a uma guerra com ele. Axel não tem certeza se pode se conter apenas para esconder sua verdadeira natureza enquanto milhares de homens morrem por ele.
Quando essa hora chegasse, Axel queria estar do lado bom da fé, não importando o que. Os 4 cavaleiros restantes recuam por um momento e se reagrupam. Axel os deixa fazer isso com um aceno de aprovação, mesmo enquanto alguns escudeiros apressadamente entram no campo de treinamento pela lateral e ajudam o cavaleiro derrotado a sair do caminho. Fingindo não escutar enquanto os 4 planejam um ataque conjunto em vozes sussurradas a uma dúzia de passos de distância, Axel se prepara para a investida deles. É claro, se todos descobrissem sobre as outras atividades de Axel, sua reputação em rápido desenvolvimento como um rei piedoso e vigilante provavelmente seria posta à prova. Afinal, mesmo que não houvesse relação entre ele e Cersei Lannister, provavelmente ainda não seria uma imagem muito boa para o novo rei estar dormindo com a rainha viúva regularmente. Axel não conseguia se controlar, no entanto. Não era realmente uma questão de autocontrole, mas mais que Cersei provou ser muito sedutora. Ela era uma mulher muito bonita apesar da idade, e Axel se viu atraído pelos jogos dela antes que pudesse realmente parar para pensar. Não era como se ele fosse virgem ou algo assim. Não, havia muitas mulheres no ninho da águia que Axel tinha levado para a cama. Sem mencionar as mulheres entre os clãs das montanhas que se mostraram ferozes e ainda mais agradáveis por isso. Cersei, no entanto. Cersei estava acima do resto. Ela sabia disso também, e a mulher astuta empunhava sua beleza como um bisturi fino. Jon havia avisado Axel sobre ela mais de uma vez, mas Axel se via voltando para mais e mais repetidamente da mesma forma. E quando ele não ia até Cersei, ela tendia a vir até ele, aparecendo em seus aposentos e em sua cama mais vezes do que ele poderia contar a esta altura. Ele sempre tomava cuidado para não ejacular dentro dela, é claro, e ela concordava de todo o coração que tal coisa não era do interesse de nenhum dos dois. Mesmo assim, ela se tornou uma espécie de presença em sua vida cotidiana. Finalmente, os 4 cavaleiros se separam e começam a avançar. Talvez pensem que sua paciência tem limites. Talvez realmente tenham acabado de planejar. De qualquer forma, isso realmente não importa. Eles vêm em sua direção, e embora Axel tome cuidado para não mostrar sua verdadeira força ou velocidade, ele também não está prestes a deixar que qualquer homem o derrube. Ele simplesmente não consegue permitir isso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.